É que o governo da Argentina enviou ao Congresso um projeto para reduzir a maioridade penal para 14 anos, sob o argumento de que a legislação atual é obsoleta diante da violência juvenil. A medida reacende o debate em toda a América Latina sobre os limites da punição e a eficácia do encarceramento precoce. Para analisar os impactos dessa tendência e os desafios do direito da criança no Brasil, a gente vai conversar agora com o advogado Ariel de Castro Alves, especialista no tema e membro do grupo Tortura Nunca Mais. Doutor Ariel, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Boa noite, Germano. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Brasil Confidencial. Boa noite, Ariel. Ariel, vamos lá. A Argentina busca reduzir a maioridade para 14 anos em crimes com penas superiores a 10 anos. Tecnicamente, essa solução pelo encarceramento tem algum respaldo em dados que comprovem a diminuição da criminalidade em outros países? Não, na verdade, Camila, mais de 70% dos países analisados pelo Unicef adotam o critério de 18 anos como idade penal. Agora, a idade de responsabilização juvenil, ela acaba variando, mas no Brasil ela se inicia com 12 anos de idade, que também era o que ocorria na Argentina. Agora, no âmbito do Brasil, né, pelos os dados que nós temos da questão da criminalidade juvenil, há 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos 24 mil adolescentes em unidades de internação no país. Hoje nós temos em torno de 12 mil. Houve, então, uma diminuição bastante significativa nesses 10 anos do número de internos, quer dizer também que diminuiu o número daqueles adolescentes que cometem crimes com violência. No Brasil, nós temos 28 milhões de adolescentes, segundo o IBGE, e aqueles que cometem, então, esses crimes e que estão cumprindo internação, eles representam bem menos de 0,1%. Então, nós estamos aí tratando de um número bastante ínfimo e bem pouco significativo de adolescentes que cumprem hoje medida socioeducativa de internação. E o que se propõe é a colocação desses adolescentes num sistema prisional completamente falido, superlotado, dominado por facções criminosas, o que é um contrassenso, porque hoje nós temos os adolescentes em unidades socioeducativas, com escola, com atividades culturais, esportivas, de lazer, profissionalização, preparação para o mercado de trabalho, com psicólogos, assistentes sociais, tudo com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí tirariam eles dessas unidades para ficarem em unidades prisionais, onde não tem trabalho, não tem estudo, onde não tem atendimento de saúde, não tem qualquer tipo de assistência, né? Muitas são verdadeiras masmorras medievais. Tem centros de detenção provisória em São Paulo para 500 presos que mantém 2 mil presos. Então, são locais superlotados, dominados pelas facções criminosas, muitas vezes num sistema de autogestão. Sequer os agentes penitenciários adentram aos pavilhões, muito menos nas celas, porque quem domina, quem gerencia, quem coordena são os membros das facções criminosas. E a reincidência no sistema prisional, segundo o Ministério da Justiça, levantamentos de 3 anos atrás, ultrapassam 40%. Aqui na Fundação Casa de São Paulo, há 2 semanas, uma pesquisa mostrou uma reincidência em torno de 20%, e essa é a média das unidades de internação no país. Então, quer dizer, as unidades do sistema socioeducativo ressocializam, reeducam muito mais do que o sistema prisional. Então, reduzir a maioridade não inibe a criminalidade, e sim pode fazer aumentar a criminalidade. E já existe
já existem princípios do próprio direito penal, de muitos anos atrás, da criminologia, de que o que inibe o criminoso não é propriamente o tamanho da pena, mas é a certeza de punição. Então, o problema maior do Brasil acaba sendo a impunidade, mas a impunidade porque o sistema de polícia, de segurança pública, é que não tem funcionado adequadamente, porque não apura nem 5% dos crimes, porque não apura e não esclarece sequer 60% dos homicídios. Então, esse é um grande problema que nós temos no país e que não é a questão da maioridade penal que vai solucionar. Agora você falou da quantidade de adolescentes presos, que 10 anos atrás estava em 24 mil, agora caiu para 12. A que você atribui essa queda de 50%? O Brasil tem de fato investido nisso ou foi uma coincidência? O país tem investido na reestruturação do sistema socioeducativo e criando pequenas unidades nos estados, como fez a Fundação Casa em São Paulo. O Germano deve lembrar da antiga FEBEM que nós tínhamos e que eu tive grande atuação na época denunciando os grandes complexos, como o da Imigrantes, como do Tatuapé, e aos poucos essas grandes unidades, grandes complexos foram substituídos por pequenas unidades para até 60 adolescentes, com escola, com cursos profissionalizantes, com um grupo técnico de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, e então o trabalho melhorou bastante, parcerias com o Instituto Paula Souza, muitos dos adolescentes já saem preparados e incluídos até no mercado de trabalho, com acompanhamento das prefeituras, também de entidades da sociedade civil. Então, a reincidência acabou diminuindo bastante e isso tem colaborado, então, para termos um sistema socioeducativo com um número cada vez menor de adolescentes. Mas também o judiciário tem cumprido mais as previsões do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, acabou diminuindo a aplicação da internação e passou a aplicar muito mais as medidas alternativas que são executadas pelas prefeituras em parceria com as entidades da sociedade civil, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Isso naqueles crimes que não ocorrem com violência. Ariel, hoje o Brasil já tem 800 mil presos. Se a gente for levar esse monte de menores também para a cadeia, como se poderia acontecer se a maioridade penal caísse para 16 anos, por exemplo, a gente podia passar até de 1 milhão de presos, né? O que seria um recorde mundial, porque nós somos o segundo país com mais presos no mundo, né? Você acha que isso seria fazer um problema socioeconômico, socioeducacional sem precedentes no Brasil? Na verdade, de fato, Germano, nós estamos aí atrás dos Estados Unidos, que é a nação que mais encarcera, estamos junto ali com a China também, que é uma nação que tem um grande número de pessoas encarceradas, e nós sabemos das deficiências do nosso sistema prisional, né, de superlotação dos estabelecimentos, de ociosidade, de domínio das facções criminosas, de falta de estudo, não tem escola, não tem cursos profissionalizantes, a maioria das unidades não tem qualquer oficina de trabalho. Então, nós sabemos que esse sistema ele não reeduca, ele não ressocializa, então seria totalmente inadequado para que adolescentes estivessem inseridos nele. E nós temos que ainda lembrar, Germano, que temos uns 400 mil mandados de prisão que poderiam ou precisariam ser executados, pessoas que estão foragidas e que a justiça não tem encontrado ou nem tem ido atrás também dessas pessoas através dos oficiais de justiça, da própria atuação da polícia.
Então, se tivéssemos aí a prisão de mais 400 mil pessoas, né, nós hoje já temos um déficit penitenciário enorme, que ultrapassa 200 mil vagas, então nós poderíamos aí ter um recorde realmente de superlotação e logo o Brasil se tornaria a nação mais encarceradora do mundo. E isso não tem gerado resultados efetivos. As pessoas vão para o sistema prisional, depois saem muito piores, muito mais violentas. Então, um dos grandes problemas da segurança pública no Brasil acaba também sendo esse sistema prisional que acaba, né, gerando ainda mais violência na sociedade brasileira. Ariel, nós temos hoje, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele também ele propõe também punições aí para jovens e adolescentes que cometem crimes. O ECA já não é suficientemente punitivo? Nós temos até propostas de revisão do estatuto. O próprio senador Fabiano Contarato já conseguiu aprovar um projeto dele em algumas comissões da Câmara dos Deputados, e esse projeto trata de ampliar o tempo de internação. De fato, um questionamento que tem existido bastante é a questão da limitação dos 3 anos para internação, inclusive casos de adolescentes que cometem homicídios e outros crimes hediondos, como sequestros, então, latrocínios, né, roubo seguido de morte. Então, de fato, existe esse questionamento sobre esse limite do tempo de internação, apesar que o adolescente ele pode cumprir os 3 anos de internação e ele pode, em seguida, cumprir um período de semi-liberdade também, depois ele pode cumprir um período de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida, e daí ampliaria além desses 3 anos. Mas, de fato, nós temos propostas até alternativas diante da questão da redução da maioridade penal para ampliar o tempo de internação entre até 5 ou até 10 anos em crimes mais graves. Então, uma solução que seria mais plausível de ser debatida no Congresso Nacional, exatamente para evitar esse encarceramento precoce de adolescentes num sistema prisional completamente falido. E também diante da consideração de que a maioridade penal no Brasil se trata de cláusula pétrea, e essa questão sempre foi levada em consideração, tanto que até hoje tem propostas desde 92 de redução da maioridade penal, nenhuma delas conseguiu ir para frente. Nós tivemos lá em 2015 as propostas que mais foram aí levadas adiante, aprovadas até no plenário da Câmara, e depois não tiveram sequência também por essa possibilidade do próprio STF declarar inconstitucionalidade, porque existe um pensamento, um entendimento majoritário, que também é da OAB, é da Associação dos Magistrados Brasileiros, do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do próprio MPF, de que a questão da maioridade é uma cláusula pétrea e precisaria de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que essa mudança ocorresse. Ela não pode ocorrer através de emenda constitucional. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando hoje com o advogado, doutor Ariel de Castro Alves. Doutor, agora eu queria mudar um pouquinho o assunto e entrar num tema que causou indignação nacional recentemente. A decisão de um desembargador que absolveu um homem de 35 anos que manteve relações com uma criança de 12, sob justificativa de que havia consentimento e que a menina já teria histórico de relacionamentos. O Código Penal é taxativo ao dizer que abaixo de 14 anos não existe consentimento. Quando o magistrado ignora essa vulnerabilidade presumida para absolver um adulto, qual é a mensagem que o judiciário está passando para a rede de proteção à infância no Brasil? De fato, Camila, esse julgamento, né, que incluiu 2 desembargadores e uma desembargadora, que foi o voto vencido, ele de fato contraria a legislação brasileira, o artigo 217-A do Código Penal,
ele é muito claro sobre o estupro de vulnerável, que se configura com atos libidinosos ou conjunção carnal, que é a relação sexual propriamente dita, com crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade. A presunção de violência é absoluta, a presunção de vulnerabilidade de quem tem menos de 14 anos. Independe se a vítima já teve experiências sexuais anteriores, independe de formação de núcleo familiar, como foi dito nesse julgamento, independe até se tivesse filhos, etc. De fato, contrariou tanto a própria lei como a jurisprudência que hoje é majoritária, que hoje é a principal no próprio STJ, através de súmula e através de teses do próprio Superior Tribunal de Justiça. Mas essa decisão, claro que é um precedente perigoso, é uma espécie de licença, de carta branca para o abuso, para a exploração sexual, e acaba naturalizando a questão da pedofilia, e, de fato, esse é um problema grave no Brasil, desses relacionamentos precoces. O IBGE identificou no último censo 34 mil crianças e adolescentes com menos de 14 anos que são casadas, quer dizer, o casamento não poderia ocorrer nessa idade, ele só pode ocorrer aos 18 anos e, excepcionalmente, com uma emancipação e concordância do pai e da mãe aos 16 anos. E nós temos, então, essa realidade. E, na maioria dos casos, claro que elas são casadas, então, com pessoas maiores de idade. Muitas se casam para fugir da miséria, da pobreza, acabam numa relação de dependência. Essas relações precoces, é importante enfatizar que elas perpetuam um ciclo de miséria, de pobreza, de violência doméstica, de trabalho infantil, de evasão escolar dessas meninas. O lugar, a criança tem que estar brincando, tem que estar estudando e não sendo mãe de forma tão precoce, o que envolve aquela discussão também do acesso ao aborto legal, da própria resolução do CONANDA, que foi revogada aí por iniciativa de parlamentares conservadores. Na verdade, foi aprovado um projeto para revogar, mas ainda não foi aprovado de forma terminativa, que tratava do acesso ao atendimento de saúde de crianças e adolescentes quando são vítimas de violências sexuais, inclusive o acesso ao aborto legal, exatamente para evitar o que aconteceu, aquele calvário daquela menina de 10 anos do Espírito Santo, que foi estuprada por um parente e depois não conseguia ter acesso ao aborto legal, na época até interferência do próprio governo Bolsonaro no Hospital Federal lá do Espírito Santo para proibir que ela tivesse acesso ao aborto legal, e depois teve que recorrer à justiça com a Defensoria Pública. Quando foi fazer o aborto legal, já estava com mais de 8 meses de gravidez. Então, essa resolução do CONANDA, ela tratava, né, dessa agilização do atendimento de saúde nesses casos de crianças e adolescentes vítimas de violência. Além daquele outro projeto que também a sociedade brasileira, felizmente, reagiu em sua maioria, que penalizava as pessoas mulheres que realizam ou tenham que realizar um aborto legal em decorrência de um caso de estupro. Inclusive, previa penas mais altas do que para os próprios estupradores. Considerava o próprio aborto legal uma espécie de crime hediondo, né? Então, acabava obstruindo completamente o acesso ao aborto legal. Então, nós temos todos esses temas na sociedade brasileira diante de decisões como essa. Essas decisões são resquícios de uma sociedade machista, de uma sociedade que sempre tratou mulheres e crianças como objetos e não como pessoas e sujeitos de direitos, e nós temos que se contrapor a tudo isso. Ariel, essa flexibilização da lei em casos de estupro de vulnerável abre um precedente perigoso
para que outras decisões sejam baseadas na conduta da vítima e não na ilegalidade do ato do adulto? Sim, certamente. Inclusive, Camilo, uma das questões que foi colocada na sentença do relator, do desembargador, foi que ela já tinha experiências anteriores sexuais, que já teve outros relacionamentos antes desse. Então, nesse caso, é totalmente absurdo. Mas isso já ocorreu anteriormente. Tivemos um fazendeiro também absolvido em São Paulo em 2011, com mais de 70 anos, esse fazendeiro, e com adolescentes também que ele se envolveu no interior de São Paulo. Ocorreu depois a absolvição, tinha sido condenado inicialmente na vara criminal do interior de São Paulo, na região de Catanduva, e depois o Tribunal de Justiça acabou absolvendo e o Superior Tribunal de Justiça manteve a absolvição, e a tese também que era utilizada é que as meninas já tinham experiências sexuais anteriores, como se elas fossem produtos, estavam na prateleira e ele acabou utilizando. Então, algo absurdo, inaceitável, de naturalização e banalização da exploração sexual infanto-juvenil. E já tivemos várias outras decisões também do STJ que acabou absolvendo pessoas em situações muito parecidas, né? Inclusive pessoas em casos também com essa gritante diferença de idade, pessoas com mais de 30 anos que se relacionaram com adolescentes de 12, de 13, formaram uma família, tiveram filhos e depois, então esses casos também geraram absolvições no Superior Tribunal de Justiça. Agora, são diferentes aqueles casos da chamada exceção de Romeu e Julieta, que é quando alguém na adolescência se envolve com uma outra adolescente, tem 16, 17, por exemplo, se envolve com uma adolescente de 12 ou 13, e depois o caso vem para a justiça e para a polícia quando essa pessoa já está na maioridade. Então, daí nesses casos tem se aplicado essa exceção e não tem se aplicado nenhuma punição, tem se absolvido com essa tese, então, de Romeu e Julieta, que foi um namoro de adolescentes e que depois teve continuidade. Doutor Ariel, nesse caso da Justiça de Minas Gerais, que absolveu o homem de 35 por manter relações de casado com uma menina de 12, nesse caso, por que o Conselho Nacional de Justiça não tomou uma providência se cabe uma providência punindo os desembargadores ou revendo essa decisão? O CNJ até que instaurou, a pedido de representações aí de parlamentares e do próprio Ministério das Mulheres, do Ministério dos Direitos Humanos, um procedimento, mas não é certeza que ocorrerá algum tipo de punição, até porque os juízes eles têm a sua chamada discricionariedade, o que vale também para os desembargadores, eles devem aplicar a lei de acordo com os casos concretos, então eles têm uma certa liberdade nas suas atuações e eles também podem justificar que existem jurisprudências de tribunais superiores que também absolveram adultos e que tinham envolvimentos também com adolescentes em situações de estupro de vulnerável. E já tivemos várias decisões do STJ e até decisão do STF, uma delas do ministro Dias Toffoli, que no habeas corpus também absolveu um adulto. Diante de casos assim e da pressão por redução da maioridade, parece que a infância brasileira está sendo atacada por duas pontas: a falta de proteção contra abusadores e o desejo de punir cedo demais. Como é que a gente consegue reequilibrar esse debate? Sim, isso é uma questão muito séria, né? Nós temos que pensar que estamos num dos países mais perigosos para suas crianças e adolescentes. Um país que, segundo o Unicef, diariamente são 14 crianças e adolescentes assassinadas. Nós temos um estupro a cada 6 minutos e 77% das vítimas são
crianças e adolescentes. Nós temos, por hora, 31 partos de adolescentes com menos de 15 anos, segundo o Ministério da Saúde. Então, nós temos uma situação bastante grave ainda de desproteção da infância e adolescência brasileira, e apesar de termos uma das legislações mais avançadas do mundo, até reconhecida internacionalmente. Então, é necessário, de fato, uma mobilização da sociedade brasileira, de todos os setores, e esse é um ano eleitoral importante também, para que, de fato, o que está previsto na Constituição ocorra, que é a prioridade absoluta aos direitos da infância e juventude e a proteção integral, que também está prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela de fato se efetive para a infância brasileira. Atualmente é o contrário, o que nós vemos é uma infância extremamente desprotegida e também os próprios recursos para as áreas de proteção da infância e juventude, eles têm sido cada vez menores em todas as áreas, seja no governo federal, como estaduais, como municipais. Então, ainda precisamos de muito trabalho pela frente para, de fato, fazer valer os direitos da infância e juventude no nosso país. Com toda certeza. A proteção da infância e a aplicação rigorosa da lei são os pilares de uma sociedade que se pretende justa e civilizada. Acho que o Brasil Confidencial vai continuar atento a todos esses desdobramentos, mas eu quero agradecer muitíssimo ao senhor, doutor Ariel de Castro Alves, pela sua participação e por todos esses esclarecimentos. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Camila, obrigado ao Germano, sempre à disposição de vocês, à disposição da equipe do Brasil Confidencial. Um abraço também ao amigo Luiz Malavolta e um ótimo final de noite aí, já começo de noite, uma ótima noite, então, a todos. Obrigado, doutor Ariel. Obrigado.